A história começa nas profundezas de uma caverna escura e úmida, com gritos altos ecoando nas paredes enquanto os goblins comemoravam a morte de seu chefe. Um deles, Goblin segurando a arma do ex-chefe, se declarou o novo líder. Seus olhos brilhavam com uma mistura de triunfo e loucura, enquanto ele brandia a arma roubada e se deleitava com seu novo poder. Entretanto, seu parceiro tinha uma opinião diferente. Ele acreditava que, como havia feito a maior parte do trabalho, deveria ser o chefe. Movido por ciúme e raiva, ele se lançou contra o parceiro e mordeu seu nariz com força. A caverna se encheu com os sons da luta deles, com os gritos cada vez mais altos. Outros goblins se reuniram ao redor, assistindo à luta com alegria e fazendo apostas sobre quem venceria. Para eles, esse era um passatempo empolgante. Suas mentes simples encontravam grande entretenimento no caos da batalha. No entanto, em meio à empolgação, havia algo mais que os entusiasmava do que uma luta, pois eles haviam se lembrado de que ainda tinham uma presa para satisfazer seus desejos, e o chefe anterior ainda não havia colocado as mãos nela, o que fez os olhos dos goblins brilharem de expectativa. Então, começaram a murmurar entre si, planejando procurá-la e tomá-la para si. Mas os outros hesitaram. O goblin que guardava a presa havia retornado, e ele era diferente dos demais. Ao contrário dos outros, que usavam roupas simples para cobrir suas regiões inferiores, esse estava vestido com roupas esfarrapadas que cobriam a maior parte de seu corpo. Sua aparência era intimidadora, não apenas por causa de sua vestimenta, mas também porque ele se destacava, cobrindo-se como um humano. Apesar de sua presença intimidadora, ele estava sozinho, sem um chefe para liderá-los. Os goblins estavam simplesmente seguindo seus instintos básicos e seu desejo por carne. Assim, eles olhavam atentamente para o estranho goblin, tentando discernir seu próximo movimento, suspeitando que ele soubesse onde a presa estava localizada. Portanto, é inteligente segui-lo de perto e capturar a presa quando a oportunidade surgir. Mas alguns dos goblins sugeriram esperar um pouco mais. Como alguns de seus membros mais durões já tinham ido à frente para encontrar a presa, eles planejavam deixar que o estranho descobrisse a presa primeiro e se envolvesse em uma luta. Depois aproveitariam o caos para matá-lo e aos grandalhões, para finalmente tomar a presa para si. Mas eles não levaram em conta que o estranho estava escutando a conversa deles. Seus ouvidos se aguçaram e, em vez de ficar parado e andar devagar, o goblin estranho decidiu correr em direção ao local onde a garota estava presa. Sua corrida repentina permitiu que ele despistasse os goblins que o seguiam, mas ele encontrou outro problema ao chegar ao local. Como ele temia, os goblins estavam todos armados, prontos para violá-la. Ao notar a presença dele, a garota implorou por ajuda, com os olhos arregalados de medo. Mas o maior goblin do grupo deu um passo à frente para confrontar o goblin estranho, pois ele se recusava a deixar que alguém o impedisse de se divertir, especialmente porque o chefe já estava morto e, como o goblin mais forte do grupo, ele se sentia no direito de reivindicar a presa primeiro. Ele estava determinado a proteger a garota que estava guardando. Ao ver sua determinação, o grande goblin e seus lacaios decidiram atacá-lo de uma só vez. Em menor número, o estranho goblin foi rapidamente dominado pela ferocidade do ataque. Apesar das adversidades, ele sabia que não poderia deixar que isso fosse o fim. Observando uma abertura, ele aproveitou o momento e não perdeu tempo. Ele matou o maior goblin do grupo. Os outros congelaram em choque, nunca esperando que um goblin empunhasse uma arma tão afiada e mortal quanto a de um humano. Com isso, o medo se instalou imediatamente em suas mentes. A visão de seu líder abatido de forma tão rápida e brutal os fez perceber que estavam em desvantagem. Em pânico, os goblins restantes fugiram do local, mas não sem gritar ameaças. Eles prometeram voltar com reforços para derrubá-lo. Agora que os outros goblins haviam fugido, o estranho goblin pôde finalmente recuperar o fôlego. Ele tentou se recompor, sabendo que mais batalhas estavam no horizonte. Esse era apenas o começo de um dia infernal que logo se desenrolaria. Enquanto ele se recuperava, a mulher de cabelo rosa chamada Kelly lhe agradeceu mais uma vez. Essa não era a primeira vez que ele a salvava, nem seria a última. Ela percebeu que ele era diferente dos outros goblins, pois nunca havia prejudicado de forma alguma. Por isso, ela se esforça ao máximo para ajudá-lo de todas as formas possíveis. Embora fosse verdade que um goblin nunca protegeria um humano, havia um motivo mais profundo para suas ações. O estranho goblin era diferente porque ele também já havia sido humano. Alguns dias atrás, Lyntia morreu em um acidente horrível, mas ele não esperava que, em vez de encontrar Deus depois de ser atropelado por um caminhão basculante, ele seria transportado para outro mundo com um sistema. Ele seria transportado para outro mundo com um sistema. Embora ele tivesse
tivesse um sistema, ele ainda não estava totalmente ativado. Além de poder ver algumas estatísticas, ele não parecia ter nenhuma outra função, literalmente inútil. Apesar disso, Lyntia não ficou ocioso nos últimos dias. Pelo que Kelly havia lhe contado, ele havia adquirido algum conhecimento sobre esse novo mundo. Esse mundo, criado por deuses, estava repleto de vários monstros poderosos, e os humanos haviam conquistado seu lugar nesse continente por meio da força pura. Infelizmente, o Goblin em que ele reencarnou era o monstro mais fraco e imundo deste mundo. Sob tais circunstâncias, suas estatísticas eram incrivelmente baixas. Mesmo entre os Goblins, ele poderia ser facilmente morto, com um poder de combate total de apenas 30. Felizmente, seu nome não havia mudado. Ele ainda era Lyntian, o que lhe dava um pequeno conforto. Mas havia uma maneira de ficar mais forte nesse lugar, que era acasalando-se com essas garotas. Nessa dura realidade, os Goblins tinham a capacidade de ficar mais fortes por meio do acasalamento e da reprodução constantes. No entanto, eles não tinham fêmeas próprias, portanto, para se reproduzir, só podiam acasalar com outras criaturas femininas. Era por isso que os Goblins constantemente saqueavam e raptavam mulheres. Mas Lyntian era humano e fazer essas coisas era completamente contra suas crenças. Portanto, esse método de ficar mais forte estava fora de cogitação. Mas com suas crenças, ele se viu em um estado de preocupação, pois estava tentando pensar em outras maneiras de aumentar sua força. Ele sabia muito bem que os outros Goblins com certeza voltariam para atacá-los, mas parece que ele estava em um beco sem saída. Ao notar a expressão preocupada dele, Kelly fez o possível para aliviar o clima. Ela garantiu que ele não se preocupasse, dizendo que, depois de passar esses dias juntos, ela o entendia melhor. Ela sabia que ele era diferente dos outros Goblins e não queria realmente viver entre eles. Com um sorriso esperançoso, ela prometeu que, quando a Ordem da Noite viesse resgatá-la, ela contaria como ele a havia salvado. E não havia motivo para preocupação, pois ela acreditava que a Ordem da Noite era sempre justa e imparcial. Eles certamente concordarão em deixá-lo viver na aldeia. E com seu otimismo e as histórias que ela compartilhou sobre a Ordem da Noite Sagrada, Lyntian teve esperança. Ele acreditava que as palavras dela também despertavam otimismo em si mesmo. Assim, ele começou a pensar que, mesmo que o sistema não pudesse ser ativado imediatamente, se ele aguentasse até que os humanos viessem resgatá-los e ganhasse a proteção deles, ele poderia sobreviver. Então, ele poderia descobrir lentamente como ativar totalmente seu sistema. Mas as coisas não seriam tão fáceis como Lyntian esperava, pois o grito de um Goblin correndo em direção a eles quebrou o breve momento de paz. Sem hesitar, ele ordenou a Kelly que se escondesse. Ela obedeceu sem questionar, desaparecendo nas sombras. Como esperado, um Goblin apareceu, mas parecia estar sozinho. Apesar de estar sozinho, esse Goblin tinha o mesmo objetivo desesperado. Ele correu em direção a eles com uma energia frenética, revelando que um humano havia aparecido para matar os outros. E como acreditava que a força era a única maneira de evitar a morte, o Goblin correu freneticamente para encontrar Kelly para se fortalecer, mas sua investida imprudente o tornou um alvo fácil para Lyntian. Ele rapidamente matou o Goblin no local. Com a ameaça imediata neutralizada, ele rapidamente transmitiu a informação, dizendo a Kelly que os humanos estavam aqui para resgatá-la. Imediatamente, o rosto de Kelly se iluminou de alegria. Ele presumiu que devia ser a Ordem Sagrada. Assim, sem perder um momento, Kelly se moveu para encontrá-los, com o coração cheio de esperança e entusiasmo. Enquanto isso, Lyntian observava enquanto ela partia, uma mistura de alívio e apreensão o preenchia. A chegada da Ordem Sagrada poderia significar a salvação de Kelly, possivelmente uma chance para ele provar seu valor. Mas o progresso deles foi abruptamente interrompido quando sentiram uma aura maciça sendo liberada. A intensidade do poder fez a caverna estremecer. Acontece que ela emanava de um humano que estava lidando sem esforço com os Goblins com apenas um gol. Mas ele não precisa se esforçar tanto para lidar com os Goblins. Então esse indivíduo parecia estar apenas desabafando. Sua fúria era evidente, pois ele despachou as criaturas imundas que ousaram rasgar o uniforme da Ordem Sagrada. Mas Lyntian ficou lá e observou com admiração e descrença. Esse guerreiro de nível 25, chamado Lodir, exalava uma presença avassaladora. O que chocou Lyntian ainda mais foi quando ele usou sua habilidade de avaliação em Lodir e descobriu que seu poder de combate geral era 400. Foi a maior estatística que Lyntian viu desde que chegou a este mundo, fazendo-o questionar se Lodir era realmente humano. Enquanto Lyntian permanecia parado no lugar,
Maravilhado com a facilidade com que os humanos lidavam com os goblins, Kelia se aproximou do comandante Loder, entusiasmada por finalmente ver outro humano. Mas Lin Tian percebeu rapidamente que Loder estava levantando a espada para atacar Kelia. Com reflexos rápidos, ele conseguiu empurrá-la para fora do caminho bem a tempo. Embora tenha sido difícil, ele conseguiu salvar Kelia do golpe mortal. Ainda assim, o ataque repentino deixou Lin Tian perplexo. Esses cavaleiros sagrados não deveriam resgatar pessoas? Então ele se perguntou por que eles estavam atacando Kelia. Ele percebeu que talvez a escuridão da caverna tivesse feito com que Loder a confundisse com um goblin. Parecia ser esse o caso, pois Loder se referiu a eles com raiva como goblins, e expressou seu desdém pelo fato de um goblin ter conseguido se esquivar de seu ataque. Com isso, Kelia rapidamente tentou esclarecer o mal-entendido, explicando quem ela era, mas Loder apenas a mandou calar a boca, pois já sabia que era ela. Mas ele acreditava que ela havia sido contaminada por goblins e poderia até estar carregando uma cria de goblin. Portanto, era ridículo para alguém tão imundo como ela esperar misericórdia dele. Seria melhor que ela fosse se arrepender de seus pecados à grande mãe sagrada. Imediatamente, Kelia implorou a ele, insistindo que, embora tivesse sido capturada, não havia sido contaminada pelos goblins. Ela então apontou para Lin Tian, explicando que ele a havia protegido. Mas, infelizmente, Loder era uma pessoa de mente fechada. Ele não acreditava em nada do que ela dizia, e a ideia de que um goblin a havia salvado e não era hostil aos humanos estava além de sua compreensão. Ele até se sentiu insultado, pensando que Kelia o estava tomando por tolo, então levantou a espada para atacar mais uma vez, e apenas a aconselhou a tornar suas histórias mais críveis se ela fosse mentir. Lin Tian não conseguia acreditar no que estava testemunhando. Ele não esperava que as coisas fossem piorar tão rapidamente, sem outra escolha. Ele interveio sem hesitar, empurrando Kelia para o lado e confrontando Loder pessoalmente. Ele esperava ganhar tempo suficiente para que Kelia pudesse escapar. Inesperadamente, antes que a espada de Loder pudesse atingi-lo, um brilho mágico apareceu do nada, protegendo Lin Tian do ataque. Essa magia poderosa veio de uma mulher vestida de branco, com uma aura que exalava santidade e autoridade de comando. Ela usava um véu e sua presença imediatamente deteve Loder quando pediu que ele esperasse, expressando seu interesse por esse estranho goblin. O comandante Loder se afastou, revelando que essa mulher era ninguém menos que a donzela sagrada, Freya. Aproveitando a oportunidade, Kelia se arrastou e chamou a donzela sagrada, implorando para que ela o salvasse. Freya ajudou Kelia a se levantar e a entregou ao homem que estava tentando matá-la momentos atrás. Em seguida, ela voltou sua atenção para Lin Tian e perguntou se ele conseguia entender suas palavras. Lin Tian ficou impressionado com a gravidade da situação. Ele percebeu que Freya, a donzela sagrada e porta-voz do templo, poderia ser sua única esperança de sair vivo desse lugar. Então, ele saiu do choque e rapidamente respondeu que podia entendê-la. Ele respirou fundo e continuou a revelar que não é um monstro deste mundo, pois costumava ser humano, mas ficou assim por causa de um acidente, mas pode explicar tudo se ela o levar com ela. Os olhos de Freya se estreitaram um pouco, pois esse era um evento inesperado. Os goblins geralmente eram criaturas estúpidas e humildes. Eles não conseguiam falar ou pensar com fluência. No entanto, esse goblin conseguia falar. Apesar de tagarelar sobre histórias que eles não entendem, ele parece ser mais inteligente do que os outros goblins. Essa raridade fez com que eles se perguntassem se ele poderia ser um presente da Santa Mãe. Assim, a donzela sagrada Freya voltou-se para Kelia e pediu confirmação, se esse goblin realmente não a machucou. Kelia confirmou de bom grado, e ele não só não a machucou, como também a protegeu de outros goblins e lhe deu comida. Essa foi uma confirmação suficiente para Freya. Como ela reconheceu a singularidade do goblin, decidiu levá-lo de volta primeiro e estudá-lo cuidadosamente antes de tomar qualquer decisão. O que encantou Kelia, pois ela havia cumprido sua promessa ao goblin. Freya então se voltou para Lin Tian e perguntou se ele estava disposto a se juntar a eles, e sabendo que ficar significava a morte certa, ele imediatamente respondeu que estava disposto, e com um movimento de seus dedos, Freya rapidamente quebrou a barreira que prendia Lin Tian. Em seguida, ela ordenou que todos se preparassem para sair. Finalmente, as coisas pareciam estar melhorando para Lin Tian, pois agora ele estava com uma pessoa que podia ouvir a razão, e ele sentiu uma sensação de segurança em relação ao seu futuro, pelo que ficou grato. Assim, ele imediatamente se aproximou de Freya para expressar seus agradecimentos, prometendo que a recompensaria adequadamente. Mas quando ele observou mais de perto a pele dela, ele notou um sorriso malicioso que o pegou desprevenido, e a próxima coisa que ouviu foi um som que lhe era muito familiar, o ruído repugnante do metal perfurando a carne. Instantaneamente, ele soube o que havia acontecido, mas ainda estava em negação. Quando se virou,
Seus piores temores foram confirmados. Kelly havia sido morta sem pensar duas vezes. Seu corpo, antes animado, agora jazia sem vida e frio no chão. Lin Tian ficou atônito, incapaz de se mover. O choque foi muito forte. Quando ele achava que as coisas estavam melhorando, era uma mentira cruel. Ele ficou ali, congelado, tentando se convencer de que aquilo era um pesadelo, um truque cruel de sua mente. Mas a voz da mulher, que ele pensava ser sua santa salvadora, destruiu qualquer esperança restante. Sua risada perversa ecoou na caverna, enquanto ela zombava do Goblin, dizendo-lhe que, quando voltassem, seria melhor que ele a recompensasse bem, revelando sua verdadeira natureza de monstro sádico, que sentia prazer em sua reação indefesa. E Lin Tian estava de fato desamparado, abalado até o âmago, enquanto sua frágil realidade desmoronava diante de seus olhos. E uma semana havia se passado. No meio da aldeia, o sino tocou alto, convocando todos a se reunirem. Os aldeões sabiam que as pessoas influentes do templo tinham algo importante a anunciar. Ao se reunirem, a tensão tomou conta do ar e uma sensação de expectativa tomou conta da multidão. Um oficial do templo deu um passo à frente e se dirigiu aos aldeões, reunindo-os com notícias alarmantes. Que essa invasão de goblins trouxe grandes danos a Brigon. Os goblins usaram ataques sorrateiros desprezíveis para massacrar 30 moradores do vilarejo, e isso intensificou as emoções dos aldeões. Sua dor e raiva eram palpáveis, mas foi uma reação razoável, dada a perda de tantas vidas para essas criaturas imundas. Mas o que não era natural era a maneira como o templo estava usando essas emoções para promover sua própria agenda. E o oficial continuou, elogiando as ações do templo, pois a Ordem Sagrada, em nome do templo, havia expurgado esses goblins e vingado os aldeões feridos. Depois disso, a donzela sagrada, Freya, deu um passo à frente, sua presença chamando a atenção. Ela falou com uma voz calma, porém autoritária, dizendo a todos que continuassem a orar devotamente ao templo, pois o templo sempre protegerá seus seguidores devotos. E suas palavras convenceram instantaneamente todos na aldeia. Mesmo aqueles que antes eram céticos agora estavam elogiando o templo sagrado. A fé dos aldeões foi reacendida e eles olharam para o templo com devoção e confiança recém-descobertas. Alguns momentos depois, a donzela sagrada Efraia retornou aos seus aposentos, comemorando o sucesso do sermão. Não que isso tenha sido uma surpresa. Como os aldeões estavam mais tolos do que nunca, agora eles rezariam ainda mais devotamente ao templo e ofereceriam mais tributos. Sua comemoração foi abruptamente interrompida por alguém que a chamou, virando-se para a voz. Era o mesmo Goblin de antes. Lin Tian tinha acabado de recuperar a consciência e parecia ter passado por um inferno. Cicatrizes horríveis cobriam seu corpo e um de seus olhos havia sido arrancado. Apesar do ferimento, havia uma raiva feroz em seus olhos enquanto ele chamava Freya de vadia repetidas vezes. Mas Freya não deu atenção às palavras dele. Em vez disso, um sorriso torto brincava em seus lábios enquanto ela se maravilhava com a resistência dele. Com uma vitalidade tão forte, não era de se admirar que o templo não conseguisse erradicar os goblins do continente. Mas agora que Lin Tian havia recuperado a consciência, Freya estava animada para ver como o veneno afetaria os goblins desta vez. Isso fez Lin Tian cerrar os dentes. Era sempre a mesma coisa. Isso não era para pesquisa. Era apenas sua maneira perversa de satisfazer sua natureza sádica. Com a raiva acumulada, ele não conseguiu se controlar e atacou Freya mais uma vez, acusando-a de enganá-lo, enganar a todos e matar Kelly. Ele então questionou se essa era realmente a ordem sagrada da qual Freya tanto se orgulhava. Se essa era sua ideia de justiça humana. Porque se fosse, então eles não eram diferentes dos goblins que desprezavam. Mas seu desafio foi rapidamente respondido com brutalidade. Freya o silenciou, enfiando com força um bastão em sua boca. E agora que ele foi silenciado, ela zombou, questionando como uma criatura fraca e desprezível como ele, um goblin luxurioso, poderia se atrever a questionar a justiça humana, e que Kelly foi enfeitiçada por ele e ousou falar por ele. Isso é uma traição à humanidade e à ordem sagrada. Portanto, sua morte foi sua lealdade final. E os goblins não são nada mais do que vermes neste continente. E o fato de a donzela sagrada falar com ele é um grande favor. Portanto, ele deveria ser grato e usar seu corpo pequeno e nojento para contribuir com experimentos humanos e da ordem sagrada. E com isso, a tortura continuou. Ele suportou tudo sem poder fazer nada. A agonia era implacável e interminável. Mesmo quando ele caía na inconsciência, era rapidamente despertado pela próxima onda de dor. Durante o tormento, Lin Tian questionou se ele realmente iria morrer aqui, tão impotente e desamparado. Mas não havia ninguém que ele pudesse culpar além de si mesmo. A culpa era toda dele. Ele tinha sido muito tolo, reencarnando de um humano para um goblin de baixo nível. Ele se apegou ingenuamente à compaixão humana,
pensando que eles eram justos e bondosos. O fim, a fraqueza e a ingenuidade foram seus erros mais mortais. Depois de ser levado de volta para a aldeia humana, Loder e Efraim o torturaram e brincaram com ele de todas as formas possíveis. Nunca acreditando em uma palavra que ele dizia, eles sentiam um prazer sádico em seu sofrimento. Ele não durou muito tempo, acabando por ser enganado até a morte por uma mulher sádica. O único desejo que o levou ao túmulo foi que, se pudesse fazer tudo de novo, jamais confiaria nos humanos. Se pudesse fazer isso novamente, ele moeria seus ossos e drenaria seu sangue. Mas isso era apenas se ele pudesse viver novamente. À medida que sua consciência se desvanecia, em vez de cair em um vazio sem fim, Lynch acordou em um lugar diferente. Um lugar onde as estrelas podiam ser vistas por quilômetros. Isso era impossível. Então ele verificou seu corpo e viu que estava intacto, sem nenhum dano. No entanto, algo parecia diferente. Ele se sentiu preso entre a morte e a vida, o que o fez se perguntar onde ficava esse lugar. Mas ele não precisou esperar muito por respostas, pois uma janela do sistema apareceu diante de seus olhos, notificando de que o Goblin Sistema de Simulação de Vida havia sido ativado. Em seguida, informou que ele estava realmente morto e fez uma recapitulação de sua vida, e que a dor da tortura da semana estava gravada em sua alma. Ele jamais esqueceria a dor que os humanos lhe causaram. Seu fim havia sido um dos piores destinos para qualquer transmigrador, e, portanto, o sistema pode permitir que ele reinicie e abra uma nova vida. Isso foi um choque para ele, pois o sistema pessoal, que havia sido inútil desde o início, só foi ativado após sua morte. E se seu entendimento estivesse correto, esse sistema poderia trazê-lo de volta à vida. Mas parecia que ele renasceria mais uma vez como a criatura mais baixa, um Goblin. E a mente de Lin Tian se acelerou. A ideia de retornar como um Goblin, a mais fraca e desprezada das criaturas, o encheu de pavor. Mas, só para ter certeza, Lin Tian perguntou ao sistema o que representavam as opções sim e não. E o sistema prontamente lhe informou que, se ele escolhesse não, sua alma se dissiparia e morreria completamente. E se ele escolher sim, ele manterá sua memória e sistema atuais e será enviado de volta à caverna dos Goblins há uma semana. E a ideia de reter a memória e voltar uma semana atrás foi a que mais o impactou, trazendo instantaneamente um sorriso ao seu rosto. Essa era uma chance de vingança. Ele faria Loder e Freya pagarem pelo que haviam feito a ele e a Kélia. Assim, sem hesitar, ele escolheu a opção sim com um sorriso determinado no rosto. E assim que ele fez sua escolha, uma onda de força vital começou a se transferir para ele, iniciando Vida Duende 2.0. Mas dessa vez havia um brilho diferente em seus olhos, os olhos de um ser que só pensava em vingança. E quando ele pensava que as coisas não poderiam ficar melhores, o sistema acrescentou uma surpresa adicional, porque agora ele é o Vida Duende 2.0. Ele estava inclinado a ajudá-lo a sobreviver um pouco mais, de modo que o sistema o fortaleceu ligeiramente, o que o fez sorrir, pois de fato era só um pouquinho. Mas ele não reclamaria, pois era melhor do que nada. E com isso, ele estava de volta ao seu corpo anterior. Mas antes que ele pudesse começar a se mover, o sistema apareceu mais uma vez, avisando de que, embora ele tivesse renascido, o perigo ainda não havia terminado. A Ordem Sagrada Humana estava prestes a chegar até ele. E se ele morresse novamente, o sistema não seria capaz de reanimá-lo. Mas isso não o chocou, pois era de se esperar. Reencarnar uma vez já era um milagre. Agora, ele estava em alerta máximo. Com a Ordem prestes a chegar, ele não podia se dar ao luxo de baixar a guarda. Ele imediatamente perguntou ao sistema o que ele poderia fazer, o que o levou a explicar que era chamado de Sistema de Simulação de Vida Goblin. O anfitrião podia simular sua vida com o sistema para prever eventos futuros. Cada escolha que ele fazia levava a resultados diferentes, e cada simulação exigia 24 horas após o término. Ele ganhava pontos em cada simulação, que podiam ser trocados por itens. E isso o fez sorrir, pois percebeu que isso significava que ele podia ver o futuro. De fato, era um sistema superpoderoso, e seria um crime não usá-lo em todo o seu potencial. Assim, ele iniciou imediatamente a simulação de vida. O sistema foi acionado, exibindo o cenário atual. Escapar da Goblin Cave. A caverna dos Goblins em que ele estava foi descoberta pelo Cavaleiro Sagrado Loder. Para escapar do Cavaleiro Sagrado Loder, ele precisava fazer uma escolha crítica. A primeira opção era avisar seus companheiros Goblins e se unir para enfrentar Loder e seus homens com uma recompensa de 10 pontos, ou abandonar os outros Goblins e escapar com uma recompensa de 5 pontos, ou se esconder na caverna e rezar para que Loder e seus homens não o encontrem, o que lhe daria 0 ponto. Embora houvesse 3 opções,
Ele tinha certeza de que, mesmo que todos os goblins da caverna se unissem, eles não conseguiriam enfrentar Loder sozinhos. Somente a fuga poderia salvá-lo. Com essa constatação, ele decidiu simular primeiro e escolher a opção com a maior pontuação, sabendo que, se ele pudesse trocar por uma arma, sua chance de derrotar os inimigos com um ataque furtivo aumentaria. Como ele esperava, confiar nos goblins aqui era impossível para sobreviver. Mesmo quando ele liderou os goblins em uma batalha desesperada contra o Cavaleiro Sagrado Loder, a grande diferença de força fez com que eles ainda fossem mortos por Loder e seus homens. No entanto, ele ganhou os pontos de que precisava, então abriu imediatamente a loja de troca. Para sua surpresa, havia muitas armas para escolher, desde lâminas curtas até espadas longas, e todas as armas que ele pudesse imaginar. Havia até a opção de comprar uma pistola, e ela parecia poderosa, mas, infelizmente, seus pontos eram muito baixos. Felizmente, ainda havia uma arma que custava exatamente 10 pontos. Era uma Elven lâmina rápida leve. Essa pequena adaga criada por elfos dava ao usuário um aumento de 10% na velocidade e de 15% na força. Embora frágil, era incrivelmente afiada. Sem hesitar, ele a comprou. Assim que a lâmina se materializou em sua mão, ele sentiu um aumento significativo em suas estatísticas. Era muito diferente das armas típicas dos goblins. Ele tinha certeza de que, se atingisse um ponto vital com ela, poderia matá-la com um único golpe. Mas isso foi o suficiente para sonhar acordado por hoje, pois ele percebeu que não tinha visto Kelly em lugar nenhum. Então, ele perguntou ao sistema para onde ela tinha ido. O sistema respondeu que, devido ao renascimento do hospedeiro, alguns detalhes da linha do tempo haviam mudado. Nessa linha do tempo, Keria não foi capturada pelos goblins e continuou a viver feliz na aldeia. Isso foi uma surpresa, mas muito bem-vinda, pois parecia que ele havia cumprido sua promessa a Kelia, afinal, e ele estava grato pela inesperada reviravolta dos acontecimentos. E, nesse caso, ele não tinha mais preocupações. Com sua mente agora limpa, ele se concentrou no que estava por vir, a vingança. Mas, primeiro, ele tinha que escapar e sobreviver. Ele se dirigiu imediatamente para a saída. Ele sabia que a passagem mais estreita seria sua melhor aposta. A entrada do lado de fora era menor, o que significa que os guardas seriam relativamente mais fracos. Com isso em mente, ele se moveu rápido e silenciosamente. Lintin abriu caminho pela caverna. Seus sentidos estavam aguçados, e como ele esperava, quando Lintin se aproximou da saída, ele já podia ouvir alguém do lado de fora. Pelas vestimentas, parecia que eram cavaleiros da Ordem Sagrada e, rapidamente, ele se escondeu nas sombras e ficou escutando para obter mais informações. Felizmente, sem nada para fazer, os cavaleiros ficaram entediados e começaram a conversar. E, assim como Lintin havia pensado, esse cavaleiro esperava que qualquer goblin que saísse dessa pequena entrada fosse lixo. Por isso, eles acreditavam que poderiam esmagá-lo com um único martelo. Mas caçar goblins não era a sua única prioridade. Porque, como o Lord Loder ordenou, qualquer garota que tentar escapar no caos deve ser morta, e eles definitivamente não podem deixar isso chegar à aldeia. Portanto, eles também se livrariam do corpo instantaneamente e matariam qualquer testemunho. Essa conversa consolidou a crença de Lintin de que todos naquela maldita ordem sagrada eram podres. Por causa de suas regras, eles até matavam pessoas inocentes de sua própria espécie, quanto mais um goblin como ele. Ele não tinha escolha a não ser lutar. Com essa determinação, ele apertou o nariz e se esforçou ao máximo para imitar a voz de uma mulher em perigo. Ao pedir ajuda, isso imediatamente atraiu um dos cavaleiros, que estava pensando na recompensa que o Lord Loder daria por matar um retardatário. Ele se aproximou da entrada da caverna com um sorriso de duas faces. Quando se aproximou, o cavaleiro chamou, tranquilizando a suposta mulher para que não tivesse medo, e disse que estava ali para levá-la de volta. Mas, em vez de encontrar uma mulher, o cavaleiro se deparou com uma adaga cravada profundamente em seu cérebro, matando-o instantaneamente. Com isso, Lintin fez sua primeira morte. Um dos caçadores restantes notou que seu amigo não estava se movendo e se perguntou por que ele estava demorando tanto para voltar. Talvez ele estivesse se esquivando. Então ele decidiu se aproximar e verificar. Mas quando se aproximou, Lintin apareceu de repente das sombras, e o homem tentou se preparar para lutar, mas foi pego de surpresa. Portanto, Lintin empurrou facilmente sua bunda fraca, e Lintin estava na hora do demônio agora. Mesmo quando o cara estava no meio da queda, ele já estava lá em cima, pronto para cortar essa vadia para o além. Mas a armadura do homem o salvou de um golpe fatal. No entanto, a armadura não conseguiu compensar sua falta de habilidade,
Por isso, ele simplesmente caiu no chão com força e ficou deitado, suando muito ao perceber que estava cara a cara com a morte. Mas como esse garoto estava desesperado, ele começou a implorar por sua vida, enquanto se ajoelhava na frente de outro cara, chorando muito e mostrando fotos de sua família, pensando que, como esse Goblin podia falar a língua humana, ele poderia ter empatia humana. Enquanto Lin Tin estava de pé sobre ele, achando as ações do homem lamentáveis. O fato de ele entender a linguagem humana não significava que tivesse empatia humana, especialmente depois de ter matado o amigo do homem sem pestanejar. Mesmo assim, ele deixou que o homem falasse, pois estava curioso para saber onde isso iria dar. Assim, o homem continuou a se defender, explicando que estava apenas cumprindo ordens. Forçado, até. Para começar, ele nunca quis ir a esse lugar, para mostrar sua sinceridade. Ele disse ao Goblin que iria pegar sua mochila e oferecer-lhe suas moedas de ouro e, se isso não fosse suficiente, prometeu trazer garotas humanas frescas e suculentas depois disso. Mas isso só irritou Lin Tin ainda mais e ele agora se arrependia de ter deixado o homem falar por tanto tempo, pois a oferta de tráfico de humanos o enojava, especialmente sabendo que o homem tinha sua própria filha. Assim que o homem tentou lhe mostrar a técnica especial de Londres, ele não hesitou em demonstrar sua própria forma de justiça implacável, separando a cabeça do corpo do homem. E com a cabeça rolando no chão e o pingente no chão, ele sentiu pena da família do homem, mas entendeu que, às vezes, as ervas daninhas precisam ser arrancadas antes que se espalhem. Alguns males são melhor erradicados de forma rápida e completa, mas sua atenção foi desviada por uma voz vinda da floresta. Era inconfundivelmente a de Loder, que estava verificando os guardas. Sem mais delongas, Lin Tin despiu o guarda, vestiu suas roupas e fugiu, prometendo ver Loder e Freya em breve. Poucos momentos depois, Loder e Freya chegaram ao local, confusos com o que havia acontecido com os guardas que estavam em seu posto. O corte foi limpo e rápido. Isso não poderia ter sido obra de um Goblin normal. E Freya sugeriu que um Goblin capaz de matar os dois guardas deveria ser um mutante, e deixá-lo escapar não era um bom sinal, o que irritou Loder ainda mais, pois ele chutou um dos cadáveres com frustração, furioso por esses guardas não conseguirem lidar com um Goblin mutante, enquanto Freya, por outro lado, lambia os lábios. Sua excitação sádica mal podia ser contida, pois a ideia de colocar as mãos em um espécime tão único para seus experimentos a entusiasmava profundamente. Poucos momentos depois, a noite chegou. A lua iluminava a floresta, lançando um brilho sinistro, enquanto víamos Lin Tin ofegando por ar, aliviado por ter sobrevivido. Ele estava correndo sem parar até ficar exausto, mas não podia se dar ao luxo de baixar a guarda agora, então tentou se recuperar o mais rápido possível para continuar sua jornada. Enquanto comia, porém, seus pensamentos se voltaram para os Cavaleiros Sagrados, e como eles odiavam tantos Goblins, ele resolveu lidar com eles da mesma forma brutal que os Goblins. Os Goblins podiam aprimorar suas características por meio do acasalamento e da devoração, melhorando seus próprios valores e cultivando gerações futuras mais fortes. A mente de Lin Tin estava cheia de vingança, e nesta vida, ele queria que todos os homens vivessem com seu único desejo extravagante sendo a morte. Que todas as mulheres gemessem e chorassem sob seus pés, especialmente aquele maldito carregador em Efraia. Mas sua linha de pensamento foi rapidamente interrompida quando ele percebeu o farfalhar dos arbustos, e, como estava nervoso, ele imediatamente presumiu que era um dos lacaios de Loder que ainda o estava caçando. Então, sem hesitar, ele se levantou e correu para um ataque surpresa, assustando a figura no arbusto. Com isso, a outra parte tropeçou em uma pedra, o que felizmente facilitou para Lin Tin ver quem ela era. E ela era um Goblin, e ainda por cima falante, mas com seu ímpeto já em xeque, ele não podia fazer nada além de tropeçar com ela. Aterrissando desajeitadamente em cima, a próxima coisa que ele viu foi uma visão clara dela e de seu corpo voluptuoso, uma visão inesperada para ele. Mas ele não se importou com isso, pois sua mente estava cheia de perguntas, perguntando-se por que diabos uma Goblin fêmea estava aparecendo agora, já que ele sempre entendeu que os Goblins eram apenas machos que se reproduziam acasalando-se com outras criaturas. Mas a presença dela desafiava essa crença. Então, ela se sentou rapidamente e implorou para que ele não a machucasse, explicando que estava apenas indo buscar água. Mas isso fez pensar ainda mais, perguntando-se como esse Goblin poderia falar frases completas como ele. Para encontrar respostas, ele optou por usar sua habilidade de avaliação nela. Embora o nível dela não seja nada de especial, suas informações gerais revelaram títulos surpreendentes,
como Deus querido, alma pura e bênção divina. Mas o que o chocou ainda mais foi uma característica oculta, afirmando que se um Goblin macho se unisse a ela, ele se tornaria o lendário Deus Goblin. A percepção o atingiu como um raio. Essa Goblin fêmea tinha imenso poder e potencial, algo que ele nunca imaginou que pudesse existir. E agora, que ela estava aqui, tremendo diante dele, sem saber do destino extraordinário que ela carregava. Como ele poderia ascender imediatamente à divindade se conseguisse acasalar com ela? Mas isso somente se ele pudesse se acasalar com ela. Mas, com seu olhar cada vez mais intenso, isso só deixou a garota Goblin mais desconfortável, levando-a a supor que ele não acreditava em sua história. Então, ela tentou convencê-lo novamente de que tinha sido realmente chamada pelo líder dos Goblins para buscar água. Se ela não conseguisse fazer isso, seria espancada até a morte pelo líder do clã. E a expressão dela dizia tudo. Então ele imediatamente se desculpou, explicando que não era sua intenção assustá-la. Para mostrar sua sinceridade, ele deu um tapinha nas costas dela e, com uma voz calma, assegurou-lhe que estava tudo bem, mas ele não estava fazendo isso totalmente por compaixão. Ele só não queria que ela chorasse mais, pois isso poderia atrair os lacaios de Loder. Mas isso surpreendeu a garota, pois ela percebeu que ele também podia falar. Seus olhos brilhavam de excitação, o que fez Lin Tian rir de como ela era bonita. Mas isso era razoável, já que os goblins geralmente não podiam falar e ela provavelmente raramente conversava com outros membros da tribo. Encontrar alguém como ele deve ter sido uma dádiva de Deus para ela. No entanto, sua linha de pensamento foi interrompida mais uma vez quando ele notou a garota Goblin agarrada à sua capa. Ela fazia isso porque se sentia segura com ele, pois era a primeira vez que encontrava um Goblin tão gentil. Outros Goblins apenas a espancariam e repreenderiam. Era a primeira vez que alguém estava cuidando dela com tanto cuidado. Com isso, ela sugeriu que, se ele não tivesse para onde ir, poderia voltar com ela. Isso surpreendeu Lin Tian e suas palavras significavam que ele estava quase perto da primeira base para se tornar um Deus Goblin. Imediatamente, ele expressou seu interesse em se juntar a ela. Embora ele não tivesse certeza se Loder e os outros o haviam alcançado, a prioridade era ficar com ela. Mas acasalar aqui também não era uma opção, pois ele não podia arriscar que os homens de Loder o encontrassem de calças arriadas, com as bolas dentro de uma Goblin. Portanto, ele priorizou encontrar um lugar para ficar primeiro, que foi o que a garota Goblin sugeriu. Enquanto isso, a garota Goblin, por outro lado, estava corada ao notar a força do braço dele pressionando seu ombro. Então, ela imediatamente olhou para Lin Tian e concordou em levá-lo para sua aldeia. Com isso, os olhos de Lin Tian se iluminaram e ele começou a sorrir. Era como matar 2 coelhos com uma cajadada só, pois ele não precisaria mais se preocupar com o recrutamento de seus subordinados e, ao mesmo tempo, se tornaria o Deus Goblin no processo. Pouco tempo depois, eles chegaram ao acampamento dos Goblins, e como esperado, o novo rosto colocou todos em alerta máximo. Além de ser novo, ele também estava vestindo roupas como as dos humanos, o que os Goblins nunca tinham visto antes, e portanto, pensavam que ele era uma aberração, deixando-os ainda mais nervosos. Mas apesar da ameaça, Lin Tian só conseguia pensar em como era impressionante o número de Goblins nessa tribo, o que o convenceu ainda mais de que esse era o melhor lugar para começar a expandir seu poder. Assim, com um comportamento tranquilo, ele explicou aos Goblins que queria conhecer o chefe deles, pois ele estava aqui para se juntar a eles. Mas isso só os irritou, pois, para eles, um forasteiro que achava que podia ver o chefe quando quisesse era desrespeitoso. Então, em vez de concordar, eles estavam pensando em matá-lo e mandá-lo ver o chefe logo em seguida. Mas a garota não podia permitir que tal coisa acontecesse, então ela imediatamente se colocou entre eles, tentando convencê-los a não fazer nada com ele, assegurando-lhes que ele não era um Goblin ruim. Mas a comoção atraiu a atenção do chefe, o que surpreendeu Lin Tian depois de vê-lo, pois o chefe carregava um cajado adornado com ossos humanos e sua aparência era totalmente diferente dos Goblins que Lin Tian tinha visto antes, diferente do chefe Goblin anterior sob o qual ele tinha estado. Além disso, o nível dele também não era nada desprezível. Ele era igual ao do Loder, e seu título era um tanto preocupante, pois ele recebeu o título de máquina de reprodução juntamente com uma bênção divina. E ele também tinha um poder de batalha geral de 200, o que deixou Lin Tian mais alerta. Mas ele não podia recuar agora, então continuou com seu plano, determinado a fazer desta vila a sua própria. O vídeo chegou ao fim, pessoal. Quem quiser uma continuação comenta aí, e não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.